Olá, tudo bem com você? Muito feliz em estar aqui com você hoje nesse canal, em mais um vídeo em que eu vou falar sobre o jejum intermitente, esse processo, essa prática aí que realmente revolucionou minha vida e que me fez ter uma experiência prática que eu vou aqui compartilhar com vocês, que eu venho compartilhando aí já vários vídeos. Esse é o 16º vídeo sobre o jejum intermitente, em que eu vou falar sobre os meus erros, os erros que eu cometi, que fizeram com que eu não perdesse peso durante esse processo. E eu acho que é muito importante a gente ser totalmente verdadeiro, eu ser verdadeiro com vocês, eu ser transparente com vocês. Não quero colocar aqui nenhuma máscara, eu não sou super-homem, eu apenas sou uma pessoa que estudo muito e tenho um prazer muito grande, e é a minha missão compartilhar esse conhecimento com você, com as pessoas, para ajudar as pessoas a ter mais saúde. E essa é a minha missão. A minha missão é ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, o sofrimento físico, mental e emocional, através da medicina, dos conhecimentos da medicina, com amor e generosidade. Essa é a minha missão. Então, dentro dessa minha missão, eu preciso ser verdadeiro com vocês. As coisas que eu pratico, eu também aconselho as pessoas a praticarem, principalmente quando eu testo e funciona. E o jejum intermitente revelou-se para mim como um grande instrumento para a obtenção da saúde, como uma grande prática que vai ajudar o teu organismo a se desintoxicar. Isso aí comprovado totalmente por mim e que te ajuda a ter mais energia. O jejum praticado diariamente, ele te dá uma energia extraordinária, como há muito tempo eu não tinha tido. Eu voltei a ser uma pessoa cheia de energia. Agora tem um detalhe. Para você perder peso, você tem que mudar os seus hábitos. E qual foi o meu erro? O meu erro foi o seguinte: eu estou fazendo um jejum intermitente, agora eu posso chutar o pau da barraca, colocar o pé na jaca. E aí eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a comer muito carboidrato, agora eu posso comer. Eu comecei a satisfazer muito a minha necessidade de comer demais para afagar o emocional. Isso é muito comum, porque as mães da gente fizeram isso. Quando a gente era pequenininho, muitas mães fazem, não quer dizer que todas. Quando a gente era pequenininho, a gente estava ali chorando, estava agoniado, angustiado com qualquer coisa, ansioso por qualquer motivo, ela colocava uma comidinha na boca da gente para a gente calar a boca e ficar tranquilo. E a gente se acostumou com esse mecanismo de usar a comida como um travesseirozinho, de usar a comida como uma droga, para que a gente possa fugir um pouco da realidade dura da vida. Isso não é interessante. Então, a primeira coisa que uma pessoa obesa tem que fazer é mudar essa questão mental e afetiva aí em relação à comida. A comida não pode ser mais essa droga que vai ajudar você a amenizar as dores da vida. Não pode ser mais isso. Você tem que trabalhar isso aí com uma boa psicoterapia, num bom processo terapêutico, num bom trabalho de autoconhecimento para realmente você começar a trilha do emagrecimento definitivo. E eu errei nesse sentido, mas errei em outro detalhe também, que talvez o jejum tenha trazido à tona para mim. A questão dos carboidratos. Eu acreditava que o glúten é que era o veneno, e tirando o glúten eu poderia comer as farinhas brancas sem problema. As farinhas brancas de arroz, ou de mandioca, ou qualquer outro farináceo que tem amido, que tem carboidratos refinados. Ou seja, sem a proteção e sem as benesses das fibras. E essa foi uma questão fundamental, porque eu atolei o pé na jaca comendo pão sem glúten, comendo tapioca. Tapioca é muito saboroso, mas tapioca ela tem um alto índice glicêmico, tem um carboidrato refinado ali. É um refino que não é muito industrial, que é muito artesanal, mas é um refino. Você vai retirar todas as fibras dali. E quando você retira as fibras dos carboidratos complexos, como o amido, por exemplo, eles são muito facilmente digeridos e jorram uma quantidade muito grande de glicose na corrente sanguínea, dando picos de insulina. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava fazendo jejum intermitente e ao mesmo tempo continuava comendo muito carboidrato ruim. Gente, carboidrato em geral não é ruim, é necessário para você se alimentar. Mas o problema do carboidrato é quando ele deixa de ser integral. E ele quando há a intervenção da mão humana que retira as fibras do processo. Isso acontece com o pão, mas só que o pão tem outro problema, que é o glúten. Aí não vamos falar do pão sem glúten, ele tem que ser integral. Existe pão sem glúten integral, com as fibras. Aí esse sim você ainda pode comer. Mas se você comer o sem fibras, você vai ter, em relação à saúde, vai melhorar porque não tem o glúten, que é um veneno. Mas você vai continuar engordando. Que vai continuar dando picos de insulina. Não vai resolver o teu problema em relação à obesidade, tá? E foi isso que aconteceu comigo.
Quanto às frutas, não tem problema. As frutas, elas contêm as fibras junto com elas. Então essa fibra impede que a glicose entre muito rapidamente na corrente sanguínea e dê os picos de insulina. Comer frutas não tem problema. Agora o problema é quando você come os carboidratos complexos, refinados, a massa branca, a famosa massa branca, que esse foi o meu veneno. Foi isso que prejudicou e atrapalhou o processo. Então, eu estava no jejum intermitente como se fosse um cabo de força. De um lado, o jejum intermitente me puxava para eu perder o peso e, por outro lado, eu comia muito carboidrato ruim e não saía do lugar. Foi isso que aconteceu comigo. Então, é preciso tomar cuidado, fazer o jejum intermitente, mas cuidar também da sua alimentação. Modificar a tua alimentação. Retirar, se você quer emagrecer, tem que retirar esses carboidratos ruins. O açúcar eu não como. O açúcar branco refinado eu não como há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas o problema não é só o açúcar. O pão também é um problema sério, não só pelo glúten, mas por ter a farinha branca refinada. Então tudo que tem a farinha, tudo que tem massa branca refinada, ou seja, tudo que tem açúcar, carboidrato, na forma de amido, que não tem as fibras, você vai se dar mal com isso vai dar picos de insulina, isso vai te engordar. Então, se você quer emagrecer e quer usar o jejum intermitente como um recurso para poder fazer isso, você tem que modificar seus hábitos alimentares. Porque não é só tirar os carboidratos todos. Não deve tirar todo o carboidrato. Eu sou contra isso. Deve comer frutas. As frutas não tem problema, porque elas não provocam pico de insulina, elas têm fibras. Comendo a fruta, você não vai ter pico de insulina. Agora, se você comer açúcar e se você comer as massas todas brancas, macarrão, mesmo macarrão sem glúten, ali você tem massa branca que é refinada, que não tem as fibras. Aí vai ser um problema, vai continuar colocando muita glicose na tua corrente sanguínea e você vai continuar engordando, não vai conseguir emagrecer. Esse foi o meu problema. E estou aqui dividindo essa descoberta com vocês. Então, o que foi que eu fiz? Eu agora só como carboidrato que tenha fibras. Então, arroz integral. Essa é a diferença do arroz branco para o arroz integral. O arroz branco retirou-se todas as fibras. E aí ele vai engordar, ele vai entrar no teu corpo e vai ser digerido rapidamente. E esse amido todo do arroz vai se transformar em açúcar, em glicose rapidamente, que vai entrar na tua corrente sanguínea e vai dar pico de insulina. A batata inglesa também. Quando você come o inhame, não, porque o inhame tem fibras. A batata doce também tem fibras. Mas quando você come uma batata inglesa que não tem fibras, que tem pouquíssimas fibras, ali você tem amido que rapidamente se transforma em glicose no teu sangue e não vai ser bom para você emagrecer, tá? Então essa é a questão fundamental que eu aprendi e que estou aqui compartilhando com vocês. Fazer o jejum intermitente para emagrecer, eu tive várias vantagens com ele. Estou muito melhor com relação à minha saúde, porém não consegui emagrecer porque eu cometi um erro de comer carboidratos sem fibras, carboidratos refinados, que são tão perigosos, tão ruins, tão venenosos quanto o açúcar branco refinado, ok? Então, pão sem glúten, bolacha sem glúten, macarrão sem glúten, massa de pizza sem glúten, não adianta, você vai engordar do mesmo jeito, porque elas não contêm fibras, são refinadas e vão ter o efeito para engordar tão ruim quanto o pão normal. Tá? Embora não tenha o glúten, que é um fator a menos só, mas vai ser ruim do mesmo jeito. Para engordar vai ser ruim. Não vai adiantar. Certo? Então essa era a mensagem de hoje. Fico feliz em poder compartilhar com você. Pedindo sempre para que você possa obter cada vez mais saúde, bem-estar e paz. Um grande abraço para você.